funções do fisioterapeuta na saúde coletiva, e para falar de fisioterapia só pode ser fisioterapeuta, né? Então eu sou fisioterapeuta com muito orgulho, com muito amor. E eu trago para vocês a definição de fisioterapia. Os alunos que aqui estão no terceiro período tiveram história de fundamentos de fisioterapia comigo, né? E foi uma coisa que eu bati bastante. O que é fisioterapia? Qual é a história da fisioterapia? Quando que a fisioterapia surgiu? E para nós entendermos saúde coletiva, fisioterapia na saúde coletiva, eu vou ter que fazer um passeio, ou seja, eu vou ter que voltar no tempo. Eu peço a vocês que não copiem. No final, eu vou deixar o meu e-mail, você pode mandar um e-mail para mim, que eu tenho imenso prazer em te retornar. Só não me dá e-mail para eu mandar. Anota o meu, pede, eu mando para vocês, tá certo? Para você não ficar preocupado em anotar. Então, a gente precisa passar pela história da fisioterapia, para entender o que é saúde coletiva. Nós temos que entender que a fisioterapia ela foi regulamentada em 1969, foi isso? Vocês já devem ter história fundamentos de fisioterapia. Não sei quem foi que deu para vocês, foi quem? Professor Paulo? Gostou saber, então isso aí está mais do que falado. Guarda da fisioterapia, o professor José Tadeu Maneiro de Oliveira, qual eu orgulho muito, né? De ser um discípulo dele. Ele melhor do que ninguém para falar da história da fisioterapia, então eu tenho certeza que ele falou muito bem que a fisioterapia, após a Segunda Guerra Mundial, começou a tratar quem? Os mutilados de guerra, não é isso? E eu tenho muita convicção, independente de religião, eu tenho muita convicção que Deus faz tudo certo. A fisioterapia começou de trás para frente. Como assim, professor? Porque nós começamos a atender na atenção terciária. O que é atenção terciária? Eu vou te explicar isso daqui a pouco. Nós temos a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária de saúde. Terciária é justamente a área da cura. Então, para a fisioterapia ter surgido, ter sido importante, precisou começar onde? Tratando os amputados, tratando os sequelados na guerra. Então, por que eu estou falando de Deus? Porque muitas das vezes as coisas acontecem e nós não entendemos. Você em 1940, 1950, falar que a fisioterapia era importante para estar dentro da casa de um indivíduo, tratando de prevenção, alguém ia acreditar nisso? Por quê? Ninguém sabia o que era fisioterapia. Então nós precisávamos o quê? Começar a trabalhar naquele indivíduo que não morria na guerra, mas estava mutilado, estava sem uma perna, estava sem um braço. Então a fisioterapia mostrou a necessidade dela ali, naquele momento. Tanto é que foi regulamentado em 1969. Mas com que propósito? Atender na área da cura e da reabilitação, correto? Isso aí é falando de história de fisioterapia. Então, olha como é interessante. Quando a gente vê a fisioterapia crescendo, eu vou dar um passeio nisso aqui, a fisioterapia começou de trás para frente. Porque, na realidade, começou a dar atenção terciária, que era o sequelado, que era a fisioterapia de reabilitação, aí entrou na secundária, fazendo diagnóstico precoce, ou seja, se eu já descubro que você está com um problema aqui, uma postura errada, vai ajudar. E depois eu entro na atenção primária promovendo a saúde. Não foi de trás para frente? Aí me desculpa, mas eu tenho que dar uma glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. Nós precisávamos ser realidade quando o remédio não resolvia, quando a cirurgia não resolvia, quando ela foi criada. Só que com a mudança da população, características epidemiológicas, com as doenças. Então, queridos, eu trouxe esse tema para vocês, principalmente vocês que estão começar a fazer a fisioterapia e entender um pouquinho. Poxa, por que eu tenho que entender tanto de fisiologia? Por que eu tenho que entender tanto de biologia? Por que eu tenho que entender tanto de movimento? Depois dessa palestra de hoje, eu tenho certeza que você não vai mais se perguntar em relação a isso. Ok? Então, vamos para o beabá. O que a
fisioterapia? Uma ciência da saúde que estuda, previne e trata. Olha aqui como é que eu confirmo o que eu acabei de falar para vocês. Nós começamos de trás para frente, porque nós começamos tratando. Está entendendo o que eu estou falando? Nós começamos de trás para frente, só que estamos regulamentados em quê? Nós estudamos e prevenimos a doença antes de tratar. Está entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, até século passado, o fisioterapeuta se resumia apenas a tratar. Só que as condições biológicas vão mudando, as condições epidemiológicas vão mudando, as condições geográficas vão mudando, as necessidades vão surgindo, novas doenças vão aparecendo. Está filmando, vai para o YouTube, eu vou falar, os médicos querendo trabalhar cada vez menos, e o fisioterapeuta entrando cada vez mais na área, tem que sentar, dá certo, quer certo, dá certo, quer tudo. Porque antigamente o médico fazia tudo, cortava cabelo, arrancava dente, ensinava a falar, ensinava a andar, e com o tempo foi desmembrando, né? Tanto é verdade que deve ter 1 mês, 2 meses atrás, que caiu por terra um maldito ato médico que eles queriam fazer. Vocês estão cientes disso? A nossa excelentíssima presidente da República, mulher, corajosa, fez o que o Lula não fez. Na época do Lula, ele botou o projeto na gaveta. Aí ela aproveitou e não. Vocês são médicos, eu estou tendo que contratar médico de Cuba, porque vocês não estão atendendo aqui, ainda quer tirar o direito do fisioterapeuta trabalhar. Olha como é que eu falo, como Deus faz tudo certinho. No tempo certo, ele está lá para quem merece honra. Não é verdade? Eles se dizem todo poderoso, não dão conta nem do nariz deles. Aí quer se entender que fisioterapeuta na cultura. Isso, gente, é o que eu falo. Essa soberba dele só fez a gente crescer. Por quê? A gente só foi, não quer não, deixa que a gente faz. Não quer não, deixa aqui que eu faço. Não quer orientar o paciente que ele pode cair dentro de casa, deixa que a gente faz. É isso que nós estamos fazendo. Tá certo? Então, observações à parte, quem vai conhecendo é assim mesmo. Eu respiro, transpiro fisioterapia. Né? Eu amo o que eu faço. Mas baseado nisso aqui, ó. Então, ó, uma ciência não é brincadeira, fisioterapia é ciência da saúde. Por isso que você está lá, qual é o tema? Saúde coletiva. Nós somos profissionais da área de saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, traumas ou doenças adquiridas. Então, durante muito tempo, nós ficamos só tratando, conforme eu disse, fundamenta suas ações em mecanismos terapêuticos próprios. Nós temos nossos próprios mecanismos de tratamento, mas ninguém. Por isso que eu digo, cada um no seu quadrado, né? Não tem uma música aqui de cada um no seu quadrado. Então, ninguém entra no meu quadrado. Assim como eu tenho cuidado de entrar no quadrado dos outros, então aqui, ó, nós temos recursos próprios. Vocês vão ter mais contato comigo lá na frente, eu vou dizer várias vezes. Ninguém conhece mais desenvolvimento do fisioterapeuta. Desculpe os educadores físicos. Você tem desenvolvimento sadio. Agora, entender o patológico, o evoluir do sadio, ninguém. Nós temos obrigação. Por isso você tem que estudar muito biologia, cinesiologia, cinesioterapia, biomecânica para entender. Certo? Então, ó, fundamenta suas ações de mecanismos terapêuticos próprios, né? Ninguém vai dizer o que a gente tem que fazer. Sistematizados pelo estudo da biologia, das ciências morfológicas, fisiológicas, das patologias, da bioquímica, biofísica, enfim. Olha só, disciplinas comportamentais e sociais. Muitos têm criticado, e eu posso me colocar nesse contexto. Por que eu vou estudar antropologia, a história do homem? Para que eu vou estudar sociologia? É necessário para você hoje estar numa saúde coletiva, para você entender os desequilíbrios socioeconômicos que existem, para você entender a disparidade que existe de renda, para você entender questões ligadas a saneamento básico,
para você entender epidemias. Então, toda a disciplina que você tem é importante, certo? Ó, atividade de saúde regulamentada pelo decreto 39.1869, tal. Por fim, isso aqui é ninguém tira. Ninguém tira. Quando você não faz isso aqui, você está perdendo espaço. Isso aqui é nosso. Certo? Então, o fisioterapeuta é o profissional de saúde com formação acadêmica superior, habilitado à construção do diagnóstico cinético funcional. O diagnóstico é nosso, por isso que nós temos que entender de patologia, temos que entender de disfunção. O médico se envolve com a doença, nós vamos nos envolver e nos comprometer com a disfunção que essa doença traz. A prescrição das condutas fisioterapêuticas e sua coordenação e indução. Ou seja, a gente vai diagnosticar a disfunção, vai prescrever, vai induzir e vai controlar tudo que concerne a fisioterapia. E uma coisa muito importante aqui, ó, condições para alta no serviço. Não é médico que dá alta no seu paciente, quem dá alta no seu paciente é você. Ele entende de medicina, eu entendo de fisioterapia. Se ele está de alta médica, o problema dele. Alta fisioterapeuta sou eu que vou dar. Gosta do médico ou não gosta. Por isso que eles estão tendo que engolir a gente por ela abaixo no programa de saúde de família. Né? Vai ter que engolir, não tem jeito. Por isso que eu digo, eu estou há pelo menos 10 anos. Sempre que eu sou homenageado, eu sempre levo essa palavra de encorajamento dos formandos. A saúde está um caos. Mas é nesse caos que nós estamos crescendo. Fato isso aqui. Deixamos de atuar somente no tratamento, como somos figuras importantíssimas hoje de prevenção e promoção de saúde. Certo? Então, o que é a saúde coletiva? Logo, saúde coletiva é a aplicabilidade das técnicas e dos conhecimentos usados para intervir nos problemas e situações relacionadas à saúde da população em geral ou em determinado grupo, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, como é que você vai afirmar que o fisioterapeuta não é importante na qualidade de vida de uma pessoa quando você previne a queda de um idoso? Quando você fortalece a musculatura dele, quando você melhora a marcha dele, quando você faz exercício terapêutico para controlar a hipertensão, a diabetes, a hanseníase, que a gente sabe que deixa sequelas motoras. Então, doa quem doer, vou usar um termo que eu uso muito, doa quem doer, pode quem gostar, fisioterapeuta é uma realidade, fisioterapia é uma realidade, não é uma promessa. Nós estamos inseridos sim. Saúde coletiva, você pode ver saúde pública. Hoje nós somos figuras tão importantes quanto médico, quanto enfermeiro, quanto assistente social. Por isso que cada vez mais estamos entrando no PSF, Programa de Saúde da Família. Certo? Então, ó, é a aplicabilidade. Então, hoje, se você quiser entrar na saúde coletiva, você tem que entender qual é a situação regional do país, qual é a situação geográfica, quais são as áreas, quais são as camadas da população que tem mais risco de ter hipertensão arterial, qual é a população que tem mais risco de ter diabetes, qual é a população que tem mais risco de ter câncer, câncer de próstata, câncer de mama. A fisioterapia é uma realidade de oncologia também. Fisioterapia oncológica. Então, estamos em tudo quanto é lugar. Isso é mais do que uma realidade. Eu quero te despertar para você parar com isso. Eu não sei o que motivou você entrar na fisioterapia. Se é que você queria trabalhar mais na acupuntura, mais na estética, mais na calça, você tem que se preocupar nesse momento, aprender o máximo que você puder. Nós saímos da nossa formação generalista. Igual médico ele sai clínico geral. Ou seja, ele tem que saber fazer o básico em cada área, nós também. Com essa porta que está se abrindo de 2005
2006 para cá, a saúde coletiva, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela foi regulamentada a partir de 2009 pelo nosso prefeito, pelo nosso Conselho Federal e Regional, como realidade, como especialidade. Então você tem que sair cada vez com a sua mente mais aberta. Tem muito fisioterapeuta aí que não está caminhando porque quer fazer o que todo mundo faz. Até uma fotografia está cheia, a respiratória está cheia, a pulmonar está cheia. Se bem que eu digo que se você é bom, você vai fazer diferença cheia, vazio, isso aí, isso é outro papo. Mas você tem que abrir a tua mente para isso. Qualquer recurso que você fazer hoje em fisioterapia, você tem que entender esse sistema único de saúde, que é a SUS. Esse reboliço na saúde começou a partir de 1990, quando foi incrementado o SUS. O que o SUS fez? Ele descentralizou. Antes era tudo no governo federal. Depois ele descentralizou. As verbas passam a ser para o Estado repassa para o município. E cada município vê a sua realidade. Então, se você quer trabalhar na saúde coletiva, comece a estudar o município que você vive. Começa a ver quais são as epidemias que tem aqui. Começa a fazer uma coisa que a gente chama de epidemiologia descritiva. Começa a descrever o teu município, começa a se inteirar. Aqui tem mais o que? Aqui tem mais dengue, aqui tem mais hanseníase, aqui tem mais fome. É o que tem no município? Tem que começar a se inteirar. O município está aí, eu tenho pelo menos 3 amigos daqui que já está trabalhando na prefeitura de Belfor Roxo. Entregou o currículo, foi de prova, entregou o currículo e já está sendo contratado para prestar serviço. Por enquanto ainda é a nível ambulatorial, que é isso que nós conhecemos de clínica, mas daqui a pouco vão abrir outras áreas. É isso que eu quero que você entenda, que você desperte nesse sentido, tá certo? Então, conforme eu havia falado, agora nós estamos começando a palestra. Ele só foi considerações a respeito de fisioterapia e fisioterapia de saúde coletiva, ok? Diante dos novos desafios da sociedade brasileira, com profundas mudanças na organização social, nosso país já estamos de novo, já está tendo que pedir de novo, né? Que a inflação está tomando conta do país. Até ano passado era na 8ª série de economia, agora já está tendo reboliço. Ou seja, se melhoramos a nossa condição social, melhora a qualidade de vida, melhora, mas vem a grave da saúde também, porque você muda a área, né? Então, organização social, quadro tecnológico, na organização dos sistemas de saúde, eu acabei de falar agora com a questão do SUS, 1990 para cá, também qualquer prova de fisioterapia, cai SUS, você tem que entender esse sistema de saúde. Surge a necessidade de quer redimensionar, refazer, reestruturar, ou seja, toda ação tem uma reação, não é isso? Então mudou a economia, mudou as características climáticas, mudou as condições geográficas, vão surgir doenças que não surgiram antes, vão surgir outras necessidades. Então, houve a necessidade do redimensionamento do ser fisioterapeuta. Eu não posso mais trabalhar na faculdade apenas para ser fisioterapeuta da clínica. Não dá mais. A matriz curricular, eu repito, que eu falei no começo, eu já estou conversando com o professor Cláudio a respeito disso, a gente está acrescentando isso, porque até então nós temos fisioterapia do trabalho. Só que a fisioterapia do trabalho se insere na saúde coletiva. A saúde coletiva é muito mais ampla, correto? Então, eu não posso mais trabalhar com vocês apenas dentro de uma clínica, você vai trabalhar dentro de um CTI. Não, você vai trabalhar em comunidades carentes mesmo, junto com o médico, identificando pessoas que têm risco de hipertensão arterial, risco de diabetes. A doutora, professora Marta, minha amada esposa, eu nem apresentei para quem não conhece. Há pelo menos 8 anos nós fazemos ações sociais em igrejas fazendo o quê? Nunca teve médico. Teve médico uma vez que foi um urologista, foi fazer outra coisa lá. Né? Mas fazendo levantamento epidemiológico da população, descobrimos uma série de pacientes hipertensos que não sabiam que era, uma série de pacientes
com hiperglicemia, e fizemos na ocasião 18, a Mariana também acompanhou na igreja lá da igreja do bispo, naquela época. O trabalho era uma vez por mês, e foi interessante. No primeiro mês nós diagnosticamos uma série de pessoas hipertensas e orientamos. No segundo mês esse número já foi caindo. No terceiro mês a pessoa só ia controlar. Por quê? Você identificou, olha a importância de você estar, senhor, está com a pressão alta. Vai para o cardiologista. Senhor, está com a taxa de glicose alta. Vai no clínico, vai no endocrinologista. Sem médico. Então, eu sempre falo isso. Quem está fazendo método técnica de avaliação comigo? Esse médico? Você? Não, né? Não é só turma, não está aqui não. Quando eu falo para vocês método técnica de avaliação, eu ensino vocês a verificar sinais vitais. Eu sempre falo, bota uma mesinha em frente do teu portão, a Lívia está fazendo comigo. Bota uma mesinha em frente do teu portão, a pessoa está passando na rua, começa a verificar a pressão dela. Se você tiver uma condição financeira mais ou menos, estiver mais aliviada, uma parede aqui já tem glicose, vem cá. Você começa a botar em prática a fisioterapia na saúde coletiva. Nós trabalhamos há tanto tempo com ações sociais, ação social nada mais é do que saúde coletiva e com a fisioterapia. Ele não precisa ter um pico hipertensivo, ter um AVC para ir no médico. Você pode se antecipar. Então, saúde coletiva é mais do que tratamento, é o quê? Prevenção e promoção de saúde. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente tem um projeto aqui dentro da instituição, nós estamos prevenindo que doenças ocupacionais, problemas de postura, dores cervicais, lombares, acometa aquele trabalhador. Então nós já vamos fazer o quê? A gente faz a fisioterapia prevenindo uma futura tendinite dele. E se eu estou prevenindo, logo eu começo a promover a saúde dele. Nós temos uma acadêmica aqui que trabalha com isso. Depois do atendimento, todo mundo tem um renovo, né? Nossa, que disposição. Já estava aqui todo dolorido. Então, fisioterapeuta hoje é promoção. Não é só prevenção, é promoção, gente. Por isso que nós temos várias disciplinas. Agora, se você entrou na faculdade, eu só quero fazer acupuntura, você não vai entender nada, porque você tem que saber o resto. Então, depois se alerta que você entrava na faculdade para fazer uma ou duas disciplinas. Por que eu me autobarrava? Eu falei no início da palestra. Não deixei a prova ortopedia de lado, não deixei a terapia manual de lado, pelo contrário, mas eu estou agregando o quê? Saúde coletiva, que é uma realidade. Ainda somos muito carentes de concurso público, de vagas de fisioterapia? Somos. Mas o que nós temos que entender? Que a partir do momento que aumenta a nossa necessidade, vai aumentar o número de concursos. Sabe por quê? Porque daqui a 15 anos, o país já vai estar muito mais velho. A tendência do nosso país é acumular. Então, daqui a 15, 20 anos, o sistema único de saúde, no que diz respeito ao hospital e ao ambulatório, já não estão suportando. Então, o que os governos estão fazendo? Criando os programas de saúde da família, que tem um médico, um enfermeiro e um fisioterapeuta, que é o PSF, né? Indo em loco que a gente chama, vai na casa do indivíduo. Se você vai na casa do indivíduo, você toma leite de pessoas que estão precisando mais de reabilitação do que de prevenção. Mas não pode entender isso. Isso, gente, país do primeiro mundo, já é uma realidade há muito tempo. Eu hoje vendo para outras empresas projetos de fisioterapia do trabalho. E é difícil você conscientizar o empresário de que, tu vai gastar 5 mil reais com um fisioterapeuta por mês. Em compensação, você vai deixar de ter um prejuízo de 150 por mês com um funcionário que fica afastado. Eu fui uma empresa, quando você está falando com questão essa, ele falou que em 3 meses ele teve um prejuízo de 200 mil reais. Só com um funcionário afastado do trabalho. Não é afastado pelo INSS, não, só de atestado. O cara que foi, faltou 2 dias, voltou 200 mil reais. Aí você fala, o que é você pagar 5 mil reais no fisioterapeuta de 1 anos? Então é uma questão de mudança de cultura. Estão entendendo? Prevenção, na minha época, a gente falava em fisioterapia esportiva.
esportivo, a gente vai falar em prevenção. E eu estou no clube de futebol, eu não tenho que ficar só dentro de uma clínica, eu tenho que ir lá para o campo ver qual é o gestual que o atleta está fazendo. Porque dependendo do jeito que ele fica, dependendo do jeito que ele corre, favorece as lesões. Então você pode ver que fisioterapeuta, qualquer equipe é fundamental. Então, a fisioterapia foi crescendo. Unidade de tratamento intensivo, CTI. Depois que o fisioterapeuta entrou, criou realidade. Você consegue imaginar uma unidade de tratamento intensivo sem um fisioterapeuta? Impossível. Até com a questão do ato médico, o fisioterapeuta não pode mais intubar. Eu não trabalho em unidade de tratamento intensivo, mas eu tenho vários amigos que trabalham. Aí, se for botar, eu não posso mais intubar, então você intuba. A maioria dos médicos não sabe intubar o paciente. Porque quem intuba, quem é? Na maioria das vezes é fisioterapeuta. Então, eles querem fazer, ou seja, provavelmente o fisioterapeuta aprofundou isso por quê? Porque o médico não devia estar presente na hora, o fisioterapeuta foi, então nós estamos sempre entrando. E o problema do médico é o seguinte, e fique registrado, tá? Não sou médico recalcado, admiro muito médico, mas a verdade é ser dita. O problema do médico é que ele esquece de fazer o dele e ele fica de olho no que os outros estão fazendo. Esse é o problema dele. O dia que ele parar de olhar para o umbigo dele, ele vai fazer a parte dele. Está rindo, vai fazer isso mesmo. A acupuntura, eles não faziam porque não tinha respaldo científico. Aí o fisioterapeuta começou a fazer, começou a ganhar dinheiro, aí do nada, o fisioterapeuta não pode mais fazer. Aí eu pergunto, mas a fisioterapia continua sem respaldo científico. O que eles querem fazer? Ele estava dando dinheiro. Está entendendo? Estou falando daqueles capitalistas, mercantilistas, tem muito médico sério, tem muito médico, mas só que nesse caso você quer trabalhar em equipe multiprofissional e só quer pisar ao lado dele, quer cercear o direito do outro, por isso que eu falo sempre para vocês como ser fisioterapeuta. Ninguém tem direito de se meter na área do outro. O fato de eu ter uma máquina que é a clínica soberana, o que é a clínica soberana? Eu vou fazer uma cineroterapia, um exercício terapêutico, que significa a pressão 200 por 100, está contraindicando de eu fazer. Mas o fato de eu identificar essa pressão alta é saúde coletiva. Estou trabalhando porque na prevenção. Quantas vezes eu, não dá para te tratar hoje não, corre para uma, porque senão você vai morrer. Eu tenho que falar isso para o paciente, o cara fica de brincadeira. Quantos casos? Tá certo? Então uma coisa, outra coisa. Eu tenho que saber delimitar isso. E se eu quero melhor para o meu paciente, quanto mais equipe eu tiver, melhor, não é isso? Mas nem todos, somente eles não pensam dessa forma. Então vamos lá, houve a necessidade de mudar isso. Que deveria aproximar-se do campo da promoção de saúde da nova lógica de organização de modelos assistenciais. Ou seja, nós temos, gente, muito mais competência para ficar trabalhando só na atenção terciária, só na reabilitação. Está entendendo isso? Tudo bem? Sem abandonar suas competências concernentes à reabilitação. Ou seja, quando a gente entra em saúde coletiva, a atenção básica de saúde, não quer dizer que nós vamos deixar de reabilitar o paciente. Nós vamos agregar, lembra da UNIS? É uma ciência da saúde que estuda, previne e trata. Quando eu falei agora há pouco, vamos estudar aqui epidemiologia do município de Belfor Roxo, vamos estudar para entender o que está acontecendo. Meus alunos do projeto não começaram a fazer o atendimento aqui dentro da faculdade à toa, não. Nós passamos primeiro olhando, avaliando como é que você senta, como é que você escreve, a iluminação da cadeira. Eu tenho que entender o ambiente para eu poder fazer as adaptações. Claro? Esse redimensionamento do objeto, que somos nós, né? Nós apenas atuávamos na reabilitação, nós redimensionamos. E da prática profissional. O que é prática? Prática. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Então, o que começou a criar no mercado de trabalho a realidade? Poxa, o fisioterapeuta tem muita teoria, mas na prática ele não está atuando onde ele deveria. Só que é aquilo que eu falei no começo, tudo eu entendo que é o tempo de Deus. No tempo certo começou a criar necessidade. Não, mas vem cá, você pode orientar uma pessoa para não cair em casa? Você pode orientar uma pessoa como se vocês já não fazem isso?
em casa. Mãe, cuidado que eu pego peso aqui, mãe, tem que ficar de lado. O que você não faz? É orientação. Isso você está prevenindo e fazendo promoção da saúde. Uma das primeiras coisas que você vai aprender na prática de fisioterapia é que o seu paciente jamais pode levantar de frente. Ele tem que virar de lado, botar a perna para fora, olhar para a outra mão. Então, isso é prevenção, é educação. Então, na prática, observou-se isso. Poxa, por que a gente tem tanto idoso caindo em casa, sendo para fora de enfermo, depois dá um problema de saúde pública? Porque ele cai em casa, porque tem uma massa alterada, porque às vezes é um tapete no meio do caminho, um cachorro no meio do caminho. Se você tivesse orientado, ele não teria caído, ele não teria fraturado o fêmur e não estava 3, 4, 5 meses na porta esperando cirurgia. Está entendendo como é que a coisa é dinâmica? Você está dentro de você está com uma mulher, numa comunidade e dizer, senhora, já fez uma mamografia? Que isso? Fala que um cidadão já fez o exame de toque dental para ver se tem próstata. Gente, eu faço isso há 16 anos com vesículas. Isso já faz parte de orientar. Isso é saúde coletiva. Eu acabei de dizer agora que eu tenho o professor Márcio. E aí, vai dar palestra de quê? O professor Márcio é responsável pelos projetos de pesquisa aqui na instituição. Eu falei, vou falar de saúde coletiva. Aí ele abriu um sorriso lá, o que você já está fazendo aqui dentro. Eu falei, exatamente. É saúde coletiva. Eu não estou me preocupando com a saúde do trabalhador. Nós vamos ver aqui no final que a gente se preocupa com a gestante, a gente se preocupa com o idoso, a gente se preocupa com a criança, a gente se preocupa com, oh meu Deus, a amamentação, ou um bebê, uma mãe amamentando, se colocar essa criança numa posição contrária, ela faz uma broncoaspiração morta, sabe disso? Tem posição contrária, quem não sabe disso. Então são simples orientações que nós fazemos. Por isso que no PSS nós estamos dentro. Deixa eu correr aqui um pouquinho para acabar com o tempo. Então, conduz as mudanças mais profundas. A prática leva a gente se aperfeiçoando. Por isso que eu sempre falei, o causa da saúde vai fazer a gente vai se criando a necessidade. Enquanto o médico está se omitindo, desculpa estar falando de novo dele, mas foi isso que aconteceu, enquanto eles estão se omitindo, nós estamos nos apresentando. Não tem não tão bom. Né? Soldado no quartel não quer trabalhar? Vamos lá, vamos trabalhar. Na concepção e atuação profissional do fisioterapeuta, frente a esses desafios e necessidades, surge, é o que eu estou trazendo para vocês nessa noite, surge a proposição do modelo da fisioterapia coletiva. Não adianta apenas você ter um caminhão de conhecimento para ficar tratando o seu paciente ali na clínica. Você vai para ele ali na clínica, você pode estar fazendo ponte com ele no domicílio. Uma coisa, a experiência que eu tenho de fisioterapia do trabalho. Quando nós começamos a atender o colaborador, começamos a orientar como ele deve sentar, a posição do monitor, ele leva isso para a casa dele. Ele passa a se policiar em casa, passa a orientar o pai, passa a orientar o filho. Por quê? É uma questão da educação. E isso é prevenção e promoção de saúde. Se eu chegar aqui para você, querido, ó, levanta mais um pouquinho, seu joelho tem que levanta um pouquinho, levanta. Está muito reto, vai. Bota um pouquinho bem lá atrás. Ó, estou prevenindo uma postura. Ninguém precisa ficar constrangido, não, porque ninguém consegue ficar nessas cadeiras 30 minutos e vai doer. Acho que vai pegar para um lado, vai pegar para o outro. Por quê? Cada um deveria ter uma cadeira própria. É viável? Não, ainda não é viável, mas vai chegar um dia que vai ser. Saúde coletiva, você vai na empresa, normalmente é o chefe que faz, vai ter a cadeira, tem direitinho, não está bem dele, na mesa dele. Aí você pergunta, por que os funcionários não têm? Mas o chefe tem. Né? Saúde qual? Com base para a reorientação do foco de atenção da prática profissional do fisioterapeuta. Isso aqui você tem que entender. Nós temos 3 níveis de atenção à saúde. Atenção primária, promoção e prevenção de saúde. Atenção secundária, diagnóstico precoce. E atenção terciária, entender, em 1969, foi regulamentado uma fisioterapia, um modelo assistencial de reabilitação. Ó. Mas era necessário, por quê? Porque o mercado naquela época era só de amputado e a fisioterapia não existia. Olha como é que nós fomos caminhando, ó. Subimos para a secundária e hoje estamos na primária, ou seja, estamos inseridos em todo o processo da saúde. Eu falo isso com muito orgulho,
que já estou aí desde 1993 nessa caminhada, e posso receber a evolução da fisioterapia. E eu não sou bobo nem nada, por quê? Estou andando com ela. Mas eu já fui formado numa época que era fisioterapeuta, tem que aprender a fugir da dor. Você tem que mascarar aqui a dor, mas não corrigir a dor, não corrigir o problema. Então, ó, uma evolução. Por quê? O modelo assistencial era isso. Certo? Se você entrar na internet depois, hoje, amanhã, quando você puder, você vai ver que tem vários artigos de despertamento da necessidade de mudar de ampliar o aprendizado dentro das faculdades. Ou seja, já vou repetir pela terceira vez. Eu e o Sr. Cláudio já estamos discutindo isso. Professor, tem que mudar isso aí. A galera já aceita muito mais. Ou seja, tem que mudar esse nome, fisioterapia do trabalho, tem que passar a ser fisioterapia na saúde coletiva. Engloba, aumenta a carga horária, é um problema. Né? A gente tem que aumentar a carga horária, mas é uma necessidade, como tantas outras que foram surgindo ao longo do tempo. Ginecologia, obstetrícia, saúde genital, né? Tantas outras. Então vamos lá. Aqui, ó. Em 2009, a história vai dizer que essa necessidade, a fisioterapia na prevenção começou na década de 80. Na década de 80. Mas eu vou dizer para vocês que eu iniciei minha faculdade em 1993, eu fui estudar muito superficialmente fisioterapia preventiva. Então, ou seja, lá para 1995 que começou a inserir no currículo da fisioterapia preventiva. No ano de 2000 já mudou, já deixou de ser fisioterapia preventiva e passou a ser fisioterapia do trabalho. O professor entrou agora e vai falar para o professor Cláudio, já estamos conversando já sobre a importância de estarmos implementando fisioterapia na saúde coletiva, que é uma realidade. Olha aqui, professor, o boom que a fisioterapia deu. Nós começamos de trás para frente. Nós começamos na atenção terciária, que era só cura. Passamos pela diagnóstico precoce e hoje já estamos em todos os níveis, que é a promoção e prevenção de saúde. Eu estou contando aqui um pouquinho desse histórico, falando da necessidade, inclusive a gente encontra vários artigos sobre isso, de redimensionar o currículo profissional, né? Ao longo, à medida que o mercado existe, a gente tem que ir acrescentando. Eu falei que nós já estamos conversando sobre isso, dessa nova necessidade, porque a gente aqui fecha todas as lacunas que tinha para a gente entrar. A presença do fisioterapeuta na saúde coletiva, junto com o PSR, o Programa de Saúde da Família, fecha todos os Não tem como fugir disso. Não tem. Não é como fisioterapia. Não tem. Aí, ó, eu estava aqui. Em 2009, Crefito já regulamentou. Reconhece a fisioterapia, ó, 20 de maio de 2009, reconhece a fisioterapia em saúde coletiva como especialidade do profissional fisioterapeuta e dá outras providências, que a atenção fisioterapêutica deve abranger o desenvolvimento de ações preventivas primárias. Nós estamos falando aqui desde o começo. Promoção da saúde e proteção específica. Quando eu falei lá para você, uma simples orientação na amamentação, numa postura, numa prevenção de queda no idoso, então é uma proteção secundária, diagnóstico precoce e terciária, que era o que nós já fazíamos. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou fazendo defesa da saúde coletiva em detrimento do que a gente faz. Saúde coletiva é para agregar. Nós estamos sendo profissionais o quê? Mais completos. Tá certo? Porque não quero atender na atenção primária, não. Você tem que sair capacitado a atender em todas as áreas. Atenção primária, secundária e terciária. Só que a história, né, por motivos que só Deus conhece, fez a gente começar a tirar de frente. A gente começou pela cura, reabilitação, a gente foi voltando. Então, como o professor disse, não tem como fugir, é uma realidade regulamentada. Então, a partir de 2009 é regulamentada e reconhecida que a fisioterapia coletiva envolve e amplia a fisioterapia, tá vendo? É para ampliar, é no intuito de agregar valores, possibilitando o desenvolvimento da prática fisioterapêutica, tanto no controle de dados quanto no controle de risco. Aquilo que eu falei,
Você está fazendo aquisição de BA, você está vendo que aquela população tem risco de hipertensão. Você está fazendo teste de glicose, você está vendo que aquela população tem risco de ser diabética. É controle. Isso é controle. Vejamos agora o tema central, qual é? Atribuições do fisioterapeuta na saúde coletiva. Eu fiz um baita passeio, desde a história do beabá da fisioterapia até os dias atuais. Agora vamos ao foco central da tarefa. Nós temos a atribuição principal de quê? Educação. Professor, eu vou alfabetizar o meu paciente? Lógico que não. Essa educação é a nível quê? De você esclarecer sobre os riscos, de você esclarecer sobre as doenças, de você esclarecer sobre os hábitos. É educação. Tem uma disciplina que eu ministro aqui, fisioterapia em home care, que eu falo muito isso, é um tema, educação do paciente e dos seus acompanhantes. É educação. Quando você fala, cuidado quando você não levanta de frente, você vai sentir dor. É educação. Então, a atribuição principal, educação, prevenção e assistência fisioterapêutica coletiva na atenção primária em saúde. Certo? Essa é a principal. Temos as específicas. Se você entrar lá no site do Crefito, já está tudo lá para você ver. Tá? Essa é a especialidade. Ninguém tira isso da gente. Ninguém tira isso da gente. Programas institucionais, atribuições específicas. Participar de equipes multiprofissionais destinadas a planejar, implementar, controlar e executar políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos de saúde pública. Contribuir no planejamento, investigação e estudos epidemiológicos, aquele exemplo que eu citei agora. Nós aqui, para implantar o nosso projeto, nós fizemos epidemiologia, mas foi epidemiologia descritiva. Entramos nos setores para conhecer os setores, conhecer o gestual. Mas essa epidemiologia aqui é aquela voltada também aos fatores de risco. Qual é a realidade do município de Belfort Roxo hoje? Eu particularmente não sei. Mas se você quer entrar no PSS do município, você tem que estudar qual é a realidade. Promover e participar de estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação. Integrar os órgãos do colegiado de controle social. Tem órgãos como vigilância sanitária, nós temos o NAS, Núcleo de Atendimento à Saúde Coletiva. Tem vários outros órgãos, que é aquilo que eu falei, ligados ao SUS de uma maneira geral. Participar das câmaras técnicas de padronização de procedimentos em saúde coletiva. Ou seja, gente, nós deixamos apenas de sermos fisioterapeutas que vão se preocupar apenas com o entorno de joelho. Nós vamos fazer parte do processo e entender por que, um exemplo, eu não sei, tá? Isso aqui é um exemplo. Por que no município de Belfort Roxo tem tantos hipertensos? O senhor tem um projeto aqui de avaliação do município? Geral? Tem praticamente Belfort Roxo, mas nada nos impede de alguém. Por que no município de Belfort Roxo tem tanto AVC isquêmico? Por que em Milwaukee tem tanto hemorragia? Então nós vamos passar a estudar e entender isso. Isso faz parte. Porque na realidade, quando nós atendemos, do jeito que estava, nós atendíamos apenas na outra extremidade. O paciente já chegava para mim já com uma diabetes, com uma MTG ocasionada por uma AVR. Agora não, na saúde coletiva, eu estou atuando na outra ponta. Não vai entender? A gente só pegava os sequelados, agora não. A gente vai entender esse beabá. E, professor, ele acabou de ter o AVR. Ótimo. Diagnóstico precoce, a gente sabe que o diagnóstico precoce, a reabilitação tende a ter muito mais sucesso. Lembra? Atenção primária, prevenção e promoção. Atenção secundária, diagnóstico precoce. Atenção terciária, cura e reabilitação. A nossa formação básica foi essa. Avaliar a qualidade, a eficácia, os riscos, isso aqui é fundamental, os riscos da saúde decorrentes de equipamentos elétricos, eletrônicos de uso em fisioterapia. Então nós temos que entender tudo isso. Eu estou correndo um pouquinho que minha hora já está adiantada. Atribuições específicas ainda. Ações básicas de saúde, era isso que a gente não tinha certo. Como participar de equipes multiprofissionais destinados ao planejamento e implementação multiprofissionais. Hoje, quantas das vezes nós sabemos mais do paciente do que o próprio médico? Então, na saúde coletiva,
Você colheu um dado que ele não falou para o médico, ele falou para você que tem mais unidade que você. Você é equipe multiprofissional, você vai falar com o psicólogo, ele não está respondendo bem o tratamento, ele está depressivo, ele está com características de apatia. Então, a gente está fazendo parte de todo o processo, desde da sua origem. Provoquei participar de estudos, pesquisa, voltar na inserção, protocolo. Eu, dentro da instituição, estou fazendo uma pesquisa. Quantas pessoas já apresentaram um problema afastado do trabalho? Depois do projeto, quantos que não apresentaram mais? Participaram do planejamento e execução de treinamento de reciclagem de recursos humanos e de saúde. Participar de órgãos colegiados de apoio social. Ó, fisioterapia do trabalho. É o meu projeto hoje aqui da instituição. Nosso projeto, o projeto do curso de fisioterapia. Promove ações terapêuticas preventivas à instalação de processos que levam à incapacidade funcional laborativa. O que é laborativa? Do trabalho. Analisar os fatores ambientais. Falei para vocês, a gente trabalha muito na fisioterapia do trabalho com uma coisa chamada ergonomia. O que é ergonomia? Ergonomia é a tríade ligada ao quê? Ao ambiente de trabalho, o funcionário e a ferramenta do trabalho dele. Então, é entender esse objeto. Aqui na universidade, não entenderam no primeiro momento, achavam que a gente ia começar atendendo. Nós passamos o primeiro mês conhecendo cada setor, conhecendo até a hora do almoço, a hora do intervalo, que a gente precisa descrever. Tá? Então, hoje, é o que eu falei, na minha formação em 1993, estava inserindo a fisioterapia preventiva. Quando eu comecei a lecionar em 98, estava começando 2000 entrar em fisioterapia do trabalho. Eu trabalho com fisioterapia do trabalho desde 2003. E hoje existe a necessidade da saúde coletiva. Então, olha que interessante, professor. Começou com a fisioterapia preventiva, a fisioterapia do trabalho foi encampou a fisioterapia preventiva. Agora a saúde coletiva está vindo, está encampando a fisioterapia do trabalho e a fisioterapia preventiva. Então, ó, a tendência é o quê? Maiores atribuições. Nós temos que estar preparados para isso. Que escreve o que eu estou falando. Vai começar a abrir uma série de vagas de concurso nessa área. Você está tendo 4 anos pela frente para se preparar. Desenvolver programas coletivos, contributivos à diminuição dos riscos de acidente de trabalho. Imagine você, um indivíduo que está com dor, você que trabalha com uma máquina, é muito mais fácil ele deixar de fazer um movimento correto, né? Ou porque está com uma dor. Então a fisioterapia do trabalho, queira ou não queira, ela também previne acidentes de trabalho. Porque se o indivíduo está bem, ele vai trabalhar o seu gestual, o seu movimento, a sua produtividade vai aumentar. Ó, vigilância sanitária. Aonde que 10 anos atrás nós iríamos falar com fisioterapeuta? Eu cansei de receber nas clínicas que eu trabalhei, consultório de vigilância sanitária. Hoje você participa da vigilância sanitária. Você pode entrar na casa de um paciente e ver se tem saneamento básico. Quais são as condições de higiene? Você faz parte. E diria 10 anos atrás que nós faríamos parte do processo de vigilância sanitária. Eu cansei de receber a visita da vigilância sanitária para ver se tinha água, né? Para ver se tinha dentro do consultório uma torneira para cada procedimento você lavar a mão. Isso é vigilância sanitária. Integrar a equipe de vigilância sanitária é uma realidade. Fazer cumprir a legislação de vigilância sanitária. Então hoje, você entra na casa de uma pessoa no PSF, as condições são péssimas, você pode autuar essa pessoa. Você pode fazer queixa na vigilância sanitária, mostrar um ambiente sujo. Faz parte. Então o fisioterapeuta, ele cada vez mais está agregando valores. Encaminhar a autoridade de fiscalização profissional, relatórios, condições e práticas inadequadas à saúde coletiva ou impeditivas da boa prática profissional. Integrar condições técnicas de regulamentação relativas à qualidade. Então, hoje, antigamente, o fiscal do prefeito vinha ver se você estava habilitado, né? Se você estava em dia com a tua anuidade, se você tinha número de acadêmico correto. Hoje ele também vem e pode se autuar por mais condições. Está entendendo?
tem fiscal do prefeito, ele agora pode começar a denunciar a vigilância sanitária, ele mesmo pode denunciar. Verificar as condições técnicas sanitárias das empresas que ofereçam assistência. Exemplo, você foi numa clínica, como eu tenho acreditado. Você foi numa clínica e não tem água para beber. A quantas normas? Você pode denunciar isso. Então, note que as atribuições. Agora, é aquilo. Oportunidade você vai ter. Se você está preparado, você vai absorver. Se você não tiver, para a gente sintetizar e fechar a palestra, para você entender melhor isso. Os fisioterapeutas inseridos na estratégia de saúde da família ESE, instituídos na unidade básica de saúde, que é o que nós fizemos na atenção primária, podem realizar diversas atividades em grupos como grupos de gestantes, de postura, grupos de mães com crianças com infecção respiratória aguda, grupo de prevenção de aptidão em hanseníase. A gente sabe que pessoas com hanseníase têm perda motora. Grupo de mães com filhos com problemas neurológicos, né? A encefalopatia crônica da infância, os chamados paralisados cerebrais, o termo já não está sendo mais bem aceito. Grupo de idosos, proceder na saúde dele, como dica de orientação, são todos os administrativos. Faço um convite para vocês, se vocês quiserem entender melhor o meu projeto, sábado, acho que essa inscrição também é feita pelo portal, professor. A gente tem a apresentação do projeto sábado, 9 horas da manhã. Eu vou falar só do projeto de fisioterapia do trabalho. Certo? Depois você entra no portal, e isso é aberto aos alunos também. É PROAD, aí eu vou falar só do projeto que a gente está fazendo, os resultados que a gente tem aqui dentro da faculdade. Tá? Eu não quis misturar, aí são só fotos ilustrativos. Então, coletivo, né? E aqui individual. Podem realizar diversas atividades individuais como estimulação necessária de crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Você chega na casa daquela pessoa, quantas vezes a mãe não percebe, o pediatra não entendeu, não percebeu que aquela criança tem um atraso motor, e você já está lá em loco, você já acompanhou aquela mãe na gestação, você já está acompanhando aquela criança surpresa, não está legal isso não, você já está ali. Próximo. Trabalho nas creches, reeducação postural global, prevenção de postura, de má postura, melhor dizendo, restabelecer cuidadores dentro do ambiente da família de orientação à saúde. O professor Cláudio está aqui, é a área neurológica. Deixa eu me meter um pouquinho. Quantos pacientes nós pegamos com luxação de ombro, porque teve um AVC, um AVE, e o cuidador não foi orientado e está puxando pelo lado. Você lá em loco, a primeira coisa que você vai falar, puxa ele por aqui, deixa ele virado para cá para estimular, porque a tendência é virar para o lado. Errado, professor? Não é isso? Então você está ali em loco, você não vai deixar de ter uma consulta com um fisioterapeuta no ambulatório que está marcado para daqui a 3 meses. Daqui a 4 meses, e muitas das vezes essa pessoa não vai porque não tem transporte. Então você está ali, você está dando orientações aos cuidadores, está dentro daquele item que eu falei, educação do paciente. Trabalhadores vítimas de acidente de trabalho, já falei que no projeto vou acelerar isso aqui. Crianças em idade escolar sob riscos ergonômicos das escolas. Ou seja, quantas crianças fazendo alteração postural por mau hábito de postura, começa dentro de casa. Você vê pecado, você vê pecando, você vê gendo mal, então você está ali logo, você está orientando. Vai logo para o ortopedista, não espera aumentar não. Então, gente, fisioterapeuta na saúde coletiva, ele está em loco. O que é em loco? Ele está ali dentro, acompanhando todo o processo. Diabéticos e hipertensos, pacientes acamados, usuários de próteses e órgãos. Né? Quantos desses que são assistidos pelo programa de saúde da família foram amputados, estão usando uma prótese? Né? Mal utilizando essa prótese, você e logo você está fazendo essa orientação. Considerações finais. Vamos fazer a conclusão, essa é a última e encerra. Destaca-se a importância da formação profissional para a consolidação da fisioterapia coletiva. O fisioterapeuta possui formação curativa, reabilitadora, biologicista e pautada nos princípios flexnerianos. Eu falei, carro flex, não é uma coisa que eu fui pesquisar. O que é isso? O modelo que foi implantado de saúde no Brasil foi justamente o quê? Que nós éramos para tratar apenas na reabilitação. Então, na realidade,
Fisioterapia na saúde coletiva chama-se mudança de paradigma. O que é paradigma? Um modelo, tem esse nome aí, ó. Os princípios, depois você pesquisa, os princípios flexnerianos. Ou seja, nós, como fisioterapeutas, aqui que eu falei no início da palestra, fomos inseridos só na reabilitação. Então agora, nós temos que, o que condiciona as concepções e as práticas profissionais, ou seja, se ainda existe uma resistência ao fisioterapeuta na saúde coletiva, é por causa desse modelo. Nós começamos em 1969 fazendo o quê? Reabilitação. O que eu quero dizer? Se ficar só na reabilitação, você está fechando o mercado de trabalho. O intuito dessa palestra hoje é essa. Nesse sentido, a mudança na formação profissional, com a gradual substituição da ênfase curativa reabilitadora para uma lógica promocional preventiva, apresenta-se como condição indispensável à implementação de um novo modelo de atuação. Não temos como omitir isso. A formação deve incluir e valorizar os conhecimentos inerentes à saúde coletiva e ao SUS. Falei para vocês ao longo da palestra. SUS hoje é fundamental na nossa formação e as ciências sociais. A formação aqui sugerida não diz respeito unicamente aos atuais estudantes de graduação e futuros profissionais, mas também deve contemplar o grande contingente profissional em pleno exercício da profissão. Foi o que eu falei para vocês. Eu estou aprofundando minha atuação, por quê? Porque eu estou vendo uma mudança de tendência no mercado. Eu não posso ficar só preso a causa da ortopedia dentro do ambulatório, dentro do meu consultório. Eu tenho que ir até onde a população está. Em pleno exercício com uma educação continuada e transformadora. Então, meus queridos, a minha intenção aqui foi te despertar para uma realidade nova que o coordenador do curso já está ciente, né? E muito provavelmente, professor, se a gente não puder mudar ainda, mas a gente dando sequência na fisioterapia do trabalho, eu já vou trazer esse conhecimento, porque temos que pensar grande. Nós somos fisioterapeutas e a cada dia, a cada ano que passa, a nossa profissão está fazendo isso, está crescendo assustadoramente, mas não é em quantidade, nós temos que crescer em qualidade. E um fenômeno acontece. Quando nós entramos numa área, mostramos a diferença, foi o que o professor Cláudio falou. Não tem depois para onde correr, porque o próprio médico vai cobrar, o próprio outro profissional vai cobrar a necessidade do fisioterapeuta, porque o verdadeiro fisioterapeuta, por onde ele passa, ele faz a diferença. Tá certo? Então, agradeço a atenção de vocês. Meu e-mail, professor por extenso, Nelson Barradas, tudo junto, professor Nelson Barradas, @hotmail.com. Me mandem, professor, eu quero a palestra, eu mando para vocês com o maior prazer. Professor, tudo por extenso, professor Nelson Barradas, @hotmail.com. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou com o tempo estourado, 8h40, tem uma que a gente começou aqui quase 7h40. O professor quer falar alguma coisa? Não, antes de